Olá, queridos amigos, queridas amigas desse canal, do YouTube, do projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo dos nossos estudos das escolas iniciáticas do passado. Começamos esse estudo alguns anos atrás, então temos nesse canal playlist dos estudos anteriores sobre o Egito Antigo, sobre a Índia Antiga. São conceitos bem legais, muitos deles, a maioria ou quase todos, bem atuais, que nós podemos e devemos utilizar aqui, né, nessas nossas experiências no nosso dia a dia. Então, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Se você ainda não se inscreveu no canal, então ajude aqui o canal a levar esses conceitos a mais corações que possam ter contato com essas ideias, com essas reflexões que pode ajudar a todos nós durante as nossas experiências, nos momentos felizes, nos momentos não tão felizes. Então, se inscreva no canal, compartilhe esses vídeos com os seus amigos, os seus conhecidos, seus parentes, nas suas redes sociais. Compartilhem também com aqueles que vocês também acham que possam gostar, que não são tão conhecidos assim, mas que podem ter contato com esses conceitos que são bem entrelaçados aos conceitos cristãos que nós todos bem conhecemos. Então, a ideia aqui sempre é revisitarmos esses conceitos, porque eles são milenares, e vermos como que ele dialoga com as nossas experiências no cotidiano. Vamos aqui já compartilhar os nossos estudos que fizemos para a elaboração desse vídeo. Então, projetos iniciáticos, de estudos iniciáticos, escola iniciáticas do passado. Nesse ano de 2024, estamos estudando a China Antiga. Sempre trazemos os nossos objetivos para que fixem na nossa mente e norteiem os nossos estudos. Então, os objetivos desse projeto é estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do nosso testemunho. Nós fizemos o estudo no dia 21/4 do livro Tao Te Ching, dos aforismos 31 a 37. É isso que vai ser refletido e transmitido aqui nesse singelo vídeo de estudo que nós estamos trazendo para todos. Essa é a nossa agenda dos próximos estudos e também do próximo livro da China que iremos estudar nesse semestre, que é os Analectos de Confúcio. Para darmos introdução e dar aquele clima místico aqui às nossas reflexões, trago um pensamento do Lao Tzu, que escreveu o Tao Te Ching, que diz: se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão em ti e o negativismo em ti próprio. Na verdade, a maioria das dádivas, a maior dádiva, perdão, que podes dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação, Lao Tzu. Então, estamos estudando a China Antiga através do livro Tao Te Ching e vamos já para o aforisma 31, que diz: as armas são instrumentos de mau agouro. Todos os seres, creio, bem que as odeio. Por isso, o possuidor do verdadeiro tal não quer delas. O nobre, em sua vida habitual, considera à esquerda o lugar de honra, mas na carreira das armas, o lugar de honra fica à direita. As armas são instrumentos de mau agouro, não são instrumentos para os nobres, que só as usam quando não pode evitá-lo. Para eles, a tranquilidade e paz
são o bem supremo. Ele é vitorioso, mas não se alegra com isso. Quem se alegrasse com isso, se alegraria com a matança dos homens. Quem se alegrasse com a matança dos homens não poderia alcançar o seu objetivo no mundo. Nos dias felizes, a esquerda é considerada lugar de honra. Nos dias infelizes, a direita é considerada lugar de honra. O vice-comandante fica à esquerda, o comandante supremo à direita. Isso significa que ele ocupa o seu lugar segundo as regras usadas nas exéquias. Matar grande número de homens deve ser lamentado com lágrimas de compaixão. A atitude de quem saiu vitorioso da batalha deve ser a mesma que a de quem assiste um funeral. Então, aqui ele continua, mais ou menos na linha do aforismo do capítulo 30, falando sobre o uso da arma, né, da violência, da agressão para poder chegar aos seus objetivos. E ele inicia aqui o nosso aforisma 31, falando sobre isso, né? Sobre essa não utilização da arma, né? A arma, quando as pessoas possuem, os sábios principalmente, ela é para não ser usada. Então, a arma seria como apenas um aviso ou um alerta de intimidação ou um alerta de autodefesa, mas aquele que tem já consciência não utiliza da arma para agredir os outros. E nós sempre temos que lembrar que as linguagens das civilizações antigas, elas são metáforas, elas são simbólicas, são feitas com analogias e também em camadas. Então, existe nos ensinamentos, em todos os vídeos que nós estamos trazendo nesse canal, todos os conceitos, todos os estudos, tanto do Carvalho, da Tábua Esmeralda, do Bhagavad Gita, que foram estudos, né, anteriores, que estão aí os vídeos na playlist. Você que não teve esse contato pode ir lá visitar e fazer uma maratona nos vídeos. Vocês verão que elas são conceitos que têm vários níveis de interpretação. Então, aqui também a gente pode interpretar não só como algo material, né, de ter a arma na mão, mas como uma coisa metafísica, quer dizer, nós agredimos o outro com outros tipos de armas, às vezes com a agressão, né, que a gente coloca verbal ou através das nossas ações sem ter a arma, mas a gente agride de certa forma com o nosso comportamento. Então, que nós possamos usar a arma só nos últimos casos e que sempre seja para não utilização. Então, arma para não utilização, essa é a mensagem aqui do Lao Tzu nesse aforisma 31. E ele vem falando sempre de uma simbologia, né? A simbologia dessa dualidade, né? Desses dois sentidos, da direita e esquerda, aqui no nosso país tomou uma proporção muito política, mas não tem nada a ver com política. Direita e esquerda são coisas simbólicas, né? Podemos trazer essa interpretação como o nascer e o pôr do sol, né? Posições antagônicas, né? São aquelas dualidades ou as polaridades que nós vamos citar mais à frente. Então, lembrando sempre que ele vai falar sobre esse conceito de direita e esquerda, mas elas são apenas é, uma metáfora, uma simbologia que pode e que no passado simbolizava a esquerda uma coisa espiritual, uma elevação, e a direita como algo mais material, uma organização, coisas orgânicas aqui, né, da gente fazer as atividades no dia a dia, e a direita mais mais espiritual, né? Também a esquerda, aliás, a esquerda mais espiritual e a direita mais material, e a esquerda sempre também nas tradições simbolizando o coração, né, que fica mais para o lado esquerdo aqui do nosso corpo físico. Então, não entenda isso também nada como
o que a gente vivencia hoje. Quando nós nos deparamos com esses estudos antigos, nós temos que tentar entrar naquele contexto histórico, né, na vivência social deles, no contexto social, no contexto que eles estavam vivenciando ali no dia a dia, para que a gente possa, sim, trazer muito mais entendimento dessas passagens à luz do que nós conhecemos hoje. Porque se a gente pegar a nossa tradição aqui no Ocidente, pegarmos o jeito que nós enxergamos as coisas hoje, vai ficar muito sem sentido. Então, precisamos, né, nos transportarmos mesmo naquele contexto histórico lá do passado. Muito bem. E aqui ele vai falar desse direita e esquerda sempre, né, do soldado ou do comandante estar na direita e estar na esquerda. Lá tinha uma simbologia de quando havia um funeral ou alguém lá de alto escalão da nobreza ou alguém importante, ele se posicionava à direita, né, do trono, podemos dizer assim, sempre à direita, porque era uma simbologia de tristeza, né, de um sentimento, né, o funeral é um sentimento de a gente estar comovido ali, não é um sentimento de alegria, e sim é um sentimento de comoção, e é nesse sentido que Lao Tzu vem falar da guerra. Então, a guerra, para aquele que vence, ele tem que ter um sentido, mesmo ele vencendo a guerra, porque aquele que já detém um conhecimento, ele entende que a arma, que a guerra, que a violência, que a agressão é algo que é necessário apenas nos últimos casos, ou para manter a harmonia, ou para combater a intolerância, mas ela não é prazerosa. Então, mesmo que se vença na guerra, ela não traz um prazer, sim, ela traz esse sentimento que a gente tem, né, nós vivenciamos durante um funeral. É mais ou menos isso. E que nós possamos, então, não nos alegrarmos também com as derrotas, né, daqueles que estão à nossa volta. Às vezes, vemos as batalhas das pessoas nesse lado simbólico, né, da palavra batalha, a batalha do dia a dia, as experiências cotidianas, e as pessoas se perdem às vezes, e muitas vezes nós, principalmente aqueles que estão em nossa volta, podemos sentir um certo prazer, e isso também que nós possamos trabalhar dentro de nós para que seja esse sentimento mais de compaixão, né? Um sentimento de compaixão. Lembrando que a gente sempre vai estar aqui recordando, porque é recorrente aqui nos ensinamentos, né, do Tao Te Ching, sobre a ideia da nobreza, né, a nobreza como aquele que vai na frente, o príncipe, né, que vai na frente, o rei, que é aqueles que vão dar exemplo. Então, quando a gente se depara nesses ensinamentos como nobreza, nobre, rei, não é a mesma ideia que a gente tem hoje, né? Do rei é aquele que manda, faz, né, o rei mandou, tem que ser feito. Não, a ideia é que aquele que era o príncipe, que era o nobre, que era o rei, ele abria a mão dos seus próprios desejos, dos seus próprios prazeres, para se tornar o exemplo, o símbolo, né, aonde ele conduziria a ação. Então, as pessoas iam atrás desse exemplo, através das suas ações, né, dos seus pensamentos. Então, ele se transformava em exemplo, não era aquele ditador né, que faz a sua vontade, não. Muito pelo contrário. A ideia aqui, lá no antigo, né, na antiguidade, era que o rei, o nobre, o faraó, o príncipe, não importa o nome que a gente está dando, era aquele que ia conduzir aquela nação através das suas próprias exemplificações. Então vamos para frente, senão a gente não termina. Muito bem. O 32 agora, o tal, lembrando sempre, letra maiúscula aqui é sempre grifado, né? O tal, como eterno, é de inefável simplicidade. Apesar de pequeno, o mundo não ousa fazer dele um criado. Se reis e príncipes pudessem cuidar dele, né, desse mundo, desta maneira, todas as coisas se mostrariam hospitaleiras. Céu e terra se uniria para destilar o orvalho suave. Por si mesmo, e se que lhe ordenassem, o povo encontraria o equilíbrio.
Quando a criação começou, só então apareceram os nomes. Os nomes também atingem a existência e não sabemos mais onde é preciso parar. Se soubéssemos onde parar, não correríamos perigo. A relação entre o tal e o mundo pode ser comparada com os riachos das montanhas e com as águas do vale que se lançam nos rios e nos mares. Então, vamos voltar aqui no 32. Ele vem falando aqui para a gente desse tal, dessa simplicidade, o tal, né, aquele que age, né, em todos os lugares, que está em tudo, que flui, e lá no final ele vai fazer a comparação com a água, a gente vai chegar lá. Então, aqui ele está falando sobre exatamente esses príncipes, esses reis, o exemplo, né? Se eles pudessem cuidar do tal, dentro deles todas as coisas seriam hospitaleiras. A ideia aqui do céu e da terra, né? Espírito, matéria, essas duas polaridades também, eles vão se unir e vão ficar mais suave a partir do momento que as coisas se harmonizarão, né, se tornarão mais amáveis pelos exemplos e pelo cuidado do tal em si mesmo e também não só nos reis e nos príncipes, mas em todos nós. Então, ele fala, tá vendo? Se os príncipes cuidassem do tal dentro deles, as coisas por si só se encontraria equilíbrio. A gente não precisaria, né, que o povo, né, forçasse o povo a nada. Por si mesmo, eles vão se ordenando e o equilíbrio se estabelece. E aí ele vem falar aqui de um conceito de nomes, né, que quando se criou, aí depois que apareceu o nome, quer dizer, os rótulos, as coisas que a gente vai criando, que nós vamos criando, essas coisas que nós vamos criando dentro de nós. Então, esses nomes, né, que também vão atingindo as existências, que foi apareceu só depois da criação, podemos fazer aqui uma analogia bem rápida com a, a Bíblia hebraica, né, o Velho Testamento, né, aqueles livros lá que estão na nossa Bíblia, que é conhecido como o Velho Testamento, que também é a Bíblia hebraica, que podemos chamar assim. Essa Bíblia hebraica, ela vem falar sobre justamente essa analogia em que lá no começo, né, na criação, vai dando-se nome, quer dizer, a gente foi criando coisas que não são divinas dentro de nós, nós fomos dando nomes que não são divinos e fomos se afastando simbolicamente do Criador, de Deus, da energia que une, da unidade, do uno que a gente vê aqui, né? Então nós vamos se afastando, mas a tendência nossa é sempre voltar à unidade, e é por isso que o tal, ele nos caminha, ele faz o fluido, né? Faz a gente passar por todas as etapas, porque ele vai servindo a todos e vai nos conduzindo para essa unidade. Muito bem. Então, lembrando também que a ideia de rei aqui, se a gente fosse pegar lá a etimologia da palavra, né, é se mover em linha reta, né? Então, o rei é aquele que se move em linha reta, que vai conduzindo as pessoas retamente, que não se desvia do seu caminho. E vamos já para o 33, que o 33 ele vem fazendo essa comparação e que é bem interessante, né? Quem conhece os outros é inteligente. Quem conhece a si mesmo é sábio. Então, a sabedoria e a inteligência são coisas diferentes. Quem vence os outros é forte, mas quem vence a si mesmo se torna poderoso, é poderoso. Quem se faz valer de força de vontade, não, quem se faz valer tem força de vontade. Quem é autossuficiente é rico. Quem não perde o seu lugar é estável. Quem mesmo na morte não perece, esse vive. Então, quem na morte não perece, esse vive. Aqui está falando aqui, esse vive seria a nossa vida eterna, né? Mesmo que a gente pereça, mesmo com a morte, nós estaremos vivos, porque é a nossa vida eterna, né? A vida após a vida, ou a vida após a morte, depende de como a gente queira enxergar. E Lao Tzu vem falar aqui desse autoconhecimento, olha que barato, e ele é bem alinhado com
os conceitos de iniciação da escola de aprendizes de evangelho, que é se dominar a si mesmo, né? Conhecer a si mesmo. Não adianta eu conhecer o outro se eu não conheço o que está dentro de mim. Adianta eu dominar o outro se eu não consigo dominar os meus próprios desejos, as minhas próprias tendências, eu não consigo dominar as minhas próprias inferioridades. Então, ele vem falar muito aqui sobre o autoconhecimento, né? Ser importante na vida para viver a vida eterna. Então, a gente precisa ver dentro de nós, olharmos para dentro. Isso aqui é muito escola de aprendizes do Evangelho. Nesse aforismo 33 aqui, está muito entrelaçado o que nós estudamos na escola. Você que já conhece a escola, que já trilhou, está estudando dentro das escolas, isso aqui vai atuar bem com familiaridade. E aqueles que não estão, aí fica o convite de buscar em uma casa espírita que possui escola de aprendizes do Evangelho, que lá nós nos depararemos com muitos conhecimentos, mas também com muita recursos para o autoconhecimento, para refletirmos sobre nós mesmos, sobre as nossas condutas, sobre os nossos sentimentos. É bem interessante, fica aí o convite a todos de buscar aí a Aliança Espírita Evangélica e os centros que estão ligados a esse programa de trabalho, que oferece todas essas ferramentas, não só a Aliança, mas também o Setor 3, tem outras entidades que trazem essas reflexões, esses estudos, mas sempre voltando para si aqui, para o dentro, pensando no si mesmo, que nem está falando aqui o nosso querido Lao Tzu. Vamos então para o 34. O grande tal é onipresente, ele está em todos os lugares. Pode estar à direita ou à esquerda. Está vendo? O simbolismo dessa de direita e esquerda, os dois extremos, podemos dizer assim, representando a totalidade em todos os lugares. Todas as coisas lhe devem a existência e ele não se recusa a elas. Quer dizer que o tal está fluindo aí e ele, né, e ele está servindo para a existência, para a criação, e ele não se recusa, basta essa energia está aí, basta a gente ir acessá-la. Ele realiza a obra, olha lá, o grande, né? Realiza a obra, realizada a obra, ele não a chama de sociedade. Ele veste coisas e não pretende ser senhor delas. Por estar continuamente sem desejos, podem chamá-lo de pequeno, como todas as coisas dependem dele, sem conhecê-lo como seu soberano, podem chamá-lo de grande. Assim, também o sábio, ele assim também o sábio, ele jamais se engrandece, por isso realiza a sua grande obra. Muito bem. Então, aqui vemos duas divisões aqui de pensamento, mais, ou três divisões, ou até mais, lembrando sempre que são camadas, né? Podemos aí fazer analogia com um bolo, né? O recheio, a massa, a cobertura, os ingredientes, não importa, são camadas. Quando a gente corta o bolo e olha assim, várias camadas. Então, aqui também, esses ensinamentos são de camadas. A gente vai ver várias camadinhas assim, e cada um vai se aprofundando a cada vez mais. Quanto mais a gente estuda, mais refletimos, nós vamos tirando e vamos chegando nas outras camadas. Mas aqui ele vai falar sobre, né, esse tal que está em todas as partes e que ele não se apega com posse, quer dizer, ele não pega para si as coisas. Então, ele não tem desejo de possuir as coisas, ele utiliza todas as coisas materiais para sua própria redenção ou sua própria auto-iluminação ou a sua própria transcendência, o nome que nós queremos ou quisermos usar, não importa. E ele, né, esse sábio, ele vai fazer todos esses movimentos sem querer o holofote, ele não quer luz para ele, ele quer fazer algo sem se apegar a nada e deixar aí realizar a sua grande obra, que é a sua busca da nossa, ou a busca dele, ou a nossa busca, essa é a grande obra, é buscarmos a nossa essência divina dentro de nós. Então, quando a gente consegue atingir essa busca da essência divina dentro de nós,
nós começamos a cada vez mais nos ligarmos com o nosso Criador, com a nossa divindade, com Deus. No 35, no aforisma 35, quem é fiel ao grande arquétipo? O mundo viverá ele, ou virá ele. O mundo vem e não é perturbado, na quietude e na equidade e na felicidade. Música e iguarias podem fazer o peregrino deter-se no seu caminho. Essa frase aqui é boa. Depois vamos voltar nela. O tal emerge da boca suave e sem sabor. Tu o procuras com o olhar e não vês nada de especial. Tu o escutas e nada ouves de especial. Age de acordo com ele e chegas não chegas ao fim. Muito bem. Então, primeiramente, lembrando aqui que o tal, né, esse nosso grande tal, né, ele vai falar de nós, é, que ele não toca os nossos sentidos físicos. Então, o tal não é para tocar os nossos sentidos físicos, e sim é para nos impulsionar ou tocar os nossos sentidos espirituais, a nossa transcendência. Ele quer tocar aquilo que a gente tem dentro, não os nossos sentidos de ver, de ouvir, de falar. Por isso que ele está falando aqui que a gente vê, né? Tenta buscar com o olho, não vai ver nada, tenta escutar, não vai escutar nada, porque a gente precisa sentir esse tal dentro de nós, né? E quando a gente ouve, né, essa busca da sabedoria, que ele está falando aqui sem fim, né, não vai ter fim nada, a gente vai buscando a sabedoria aqui no final, aqui, que não tem fim, é essa busca constante da sabedoria dentro de nós, que não terá fim. Nós temos sempre que estarmos em movimento buscando esses conhecimentos e essa sabedoria dentro de nós. E quando ele chega e fala quem é o fiel do grande arquétipo, que está aqui, quem é fiel ao grande arquétipo, quer dizer, o que é o arquétipo? É um modelo, arquétipo é um modelo ou um padrão que é possível de ser reproduzido, imitar. A gente consegue fazer as mesmas coisas. Então, nós podemos aqui pegar as tradições é, do Egito e falarmos é, do, do Hermes Trismegisto, nós podemos pegar Krishna da tradição hinduísta, vedista, podemos pegar Buda, podemos pegar Jesus. Todos esses são arquétipos que nós devemos ser fiéis a esse arquétipo. Quer dizer, o arquétipo é é aquele modelo, aquele molde, aquele padrão onde que a gente vai se moldar. Segundo o livro dos Espíritos, o nosso arquétipo para o Espiritismo se chama Jesus, porque ele é o nosso modelo. De novo, se a gente for lá no livro dos Espíritos, vai estar lá modelo e guia. Jesus é o nosso modelo e guia, então ele é o nosso arquétipo, a quem todos nós deveremos e devemos ser fiéis. Então é isso que ele vem falando aqui. E o mais, é, o mais assim, que a gente vai fazer uma comparação com as tradições védicas do hinduísmo, né, as tradições do Bhagavad Gita. Você que não acompanhou aí, convido novamente para entrar aqui no canal, nas pegadas de Paulo de Tarski no YouTube, ver os vídeos lá que vão falar sobre o Bhagavad Gita. Nós falaremos muito sobre esse assunto que é a equanimidade, né? Ele vai falar muito da equanimidade quando ele fala que o mundo vem e não é perturbado. O mundo vem e não é perturbado na quietude, na equidade e na felicidade. Isso aqui, para a tradição védica do Bhagavad Gita, se chama equanimidade. Eu não me desvio do meu objetivo, da minha rota, nem na alegria e nem na tristeza. Por quê? Ele fala aqui que a música, as iguarias, eles podem fazer a gente se distrair, deter o peregrino, aquele que está peregrinando, está na marcha, está na caminhada. Então, às vezes, as distrações do mundo vai nos detendo da nossa marcha. E a equanimidade é eu não deixar, né, me afetar os meus sentimentos
nem por ser estar feliz e nem por estar triste. Eu sempre entender isso como algo de aprendizado na minha vida. Vamos para frente, senão a gente não termina o vídeo. Esse é o aforisma 36, que diz: o que queres comprimir, primeiro deves deixar que se expanda. Bem, o que queres enfraquecer, primeiro deves deixar que se fortaleça. Bem, o que queres destruir, primeiro deves deixar que desabroche. Bem, aquele de quem queres tirar, primeiro deves dar abundância. Chamar-se a isso, chama-se, perdão, a isso, conhecer bem o invisível. A brandura triunfa sobre a dureza, a fraqueza triunfa sobre a força. Não se deve tirar o peixe das profundezas, não se deve mostrar ao povo os meios de ação do reino. Então, primeiro aqui, ele vem falar sobre, né, essa polaridade, esses dois polos. De novo, a gente está falando de dois polos lá, não está falando de direita e esquerda, aqui está falando de comprimir e expandir, polaridade, de ficar forte e enfraquecer, polaridade. O que quer dizer isso? De novo, lá, agora que as polaridades a gente estudou isso no primeiro estudo, lá em 2022, quando nós estudamos o Caibalion, lá tinha as leis da polaridade. Então, dentro aqui dos vídeos, teremos estudos sobre isso, que é bem bacana, que vai mostrar esses dois aspectos de polaridade, que elas são, né, é, elas estão na mesma escala, são sentidos, né, opostos da mesma escala. Então, eu posso ir para um lado para o outro, dependendo do que eu coloco de energia da minha vibração e assim sucessivamente. Então, aqui é isso. E toda vez que a gente aqui também faz algo, né, que a gente vai falar assim, não faz isso. Aí é que a pessoa faz, né? Não vai fazer isso, hein? Não é para você fazer isso. E ali, não vai abrir esse presente, não vai abrir esse embrulho, segura aí. Aí que a pessoa que ativa a curiosidade. Então, é mais ou menos esse sentido, né? Se você quer uma coisa, você tem que deixar ela fazer outra. Você quer, porque ela precisa se ficar saturado daquilo. É por isso que as tradições todas elas, e principalmente a cristã, vai falar sobre essa saturação, né, que o espiritismo traz, que não tem penas eternas. Então a pessoa vai saturar e um dia vai se tornar pessoas melhores, porque ela vai se saturando, tem que deixar, né? Por isso que às vezes a gente fala, por que Deus deixa? Por que Deus faz isso? Porque a gente sempre quer colocar né, o problema ou a culpa em alguém, a gente nunca olha para dentro, e esses estudos fazem com que nós olhemos para dentro, não colocamos o problema para fora e sim para dentro, para poder entender isso. Então, às vezes a gente tem que deixar a pessoa quebrar a cara, porque se a gente falar não faz, ela vai fazer de qualquer jeito. Então, você deixa ela quebrar a cara, para ela não ficar. E depois a pessoa vai chegar e vai entender isso. É mais ou menos essas expressões, dessas polaridades, né, que a gente está falando. Ah, muito bem. Então a gente tem que deixar as coisas fluir, né, para as pessoas experimentarem, terem experiência. Às vezes a gente quer, com a nossa própria experiência, tentar passar para o outro não sofrer as experiências que a gente já sofreu. Eu sempre comento isso, nós temos que estudar as coisas, ver as personagens daqueles estudos bíblicos, ou de algum livro, ou de alguns personagens, quais foram as situações que elas vivenciaram, é, quais foram as consequências das decisões dela, para nós aprendermos isso e tentarmos fazer as nossas decisões o mais alinhado possível, o mais reto possível, para que nós soframos menos, né? E é isso, às vezes a gente não consegue ensinar a outra pessoa, tem que experimentar, tem que vivenciar, e a gente tem que entender isso e deixarmos fluir os sentidos. E agora o último que a gente se propôs a ver hoje, o tal é um eterno não fazer. E mesmo assim nada fica sem ser feito. Se os príncipes e os reinos souberam como preservá-lo, todas as coisas se farão por si mesmas. Se eles se fizerem por si mesma, provocando a cobiça, eu as desterro pela simplicidade que não tem nome. A simplicidade
que não tem nome gera ausência de desejo. A ausência de desejo cria serenidade e o mundo se endireita por si mesmo. Então, é a gente fazer todas as vezes pelo nosso exemplo, né? Não pelas palavras. O exemplo vai arrastar, né, multidões e multidões. E esse exemplo tem que ser através é, não de não verbalização, e sim através das atitudes. Então, que as nossas atitudes possam gerar ausência de desejos em nós mesmos, e quando nós estivermos nessa ausência de desejos, nós podemos servir de exemplo a todos aqueles que nos cercam. Muito bem. Aqui eu tirei alguns pontos, né, sobre o que nós estudamos nesses aforismas de 31 a 37, nesses capítulos, que é buscar o ser pacífico dentro de nós, buscar o ser pacífico, tentarmos ser pacífico em todas as situações, né? Lembrando lá os ensinamentos da arma, né? De não utilizar da arma, que é para não utilizar, então que a nossa animalidade, ainda que existe dentro de nós, seja para não ser utilizada, e sim que sirva para nos mantermos aqui fisicamente vivos, ter compaixão com aqueles que perdem a batalha. Então, lembrando que muitos perdem a batalha de ter família, perdem a batalha de não deixar que os prazeres do mundo os envolva, perde a batalha para vícios e para todo tipo de batalha que nós vemos aqui na nossa sociedade, que isso sirva, né, para que nós tenhamos compaixão com essas pessoas, sempre buscar o autoconhecimento e a divindade, a Deus, tentarmos nos libertarmos do apego, das posses e dos desejos, saber recalcular a rota e tornar-se exemplo. Então, muitas vezes temos que pegar e recalcular essas rotas, recalcular o nosso caminho. E quando a gente perceber, todos nós percebermos que estamos indo para um caminho que não é bem legal, que nós possamos reajustar esse caminho e seguir bem. Como sempre fazemos aqui na Bíblia Hebraica, no Velho Testamento, Salmos, verso 20, o capítulo 35, não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Então, aqueles que estão pacíficos aqui na terra sempre são provados aí para ser cada vez mais pacíficos. Em Crônicas 2, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 30, no versículo 19, todos os que aplicam seu coração e buscam a Yahvé, o Deus de seus pais, mesmo se não tem a pureza exigida para as coisas santas. Muito legal esse verso, que vai falar que todos que se aplicam seu coração a buscar Yahvé, mesmo que a gente não tenha as coisas santas, Yahvé estará, né, nosso Deus aí estará com todos nós. Já na parte cristã do Novo Testamento, primeira carta ao Timóteo, capítulo 3, verso 3, nem dado ao vinho, nem dado briguento, nem briguento, mas indulgente, pacífico, desinteresseiro. Então, Paulo falando para Timóteo para a gente não se embriagar com as coisas da vida, né? Nem ficarmos muito violentos, aí, briguentos, né, com as situações, mas sim termos passividade e não termos interesse nas nossas ações, né, sem desinteressado das coisas materiais. Lucas, no versículo 31 do capítulo 12, diz: busca antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, as tradições evangélicas falam assim: se eu busco a Deus, o resto tudo vem. Então, Deus em primeiro lugar, Deus no centro da minha vida. É isso que Lucas está falando aqui no livro Agenda Cristã, no capítulo 11, Medicação Preventiva. Peguei aqui um pedacinho que André Luiz diz: guarde valor em suas atitudes. Recorde, entretanto, que o valor não consiste em vencer de qualquer modo, mas em conquistar o adversário no trabalho pacífico. Tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Muito
muito bem alertado. Emmanuel, no livro Rosas com Amor, capítulo 17, Ideias do Caminho, é o título aí do capítulo. Calamidades por fora não te iludas, meu amigo. Tão só por dentro de nós há verdadeiro perigo. Buscar Deus nas horas calmas de coração calmo e atento é a maneira de encontrá-lo nos dias de sofrimento. Deus te pôs no mar de lutas para atender-lhe ao comando. Não durmas, serve e socorre. Aí vem esse alerta aqui para nós, que nós temos que estar sempre nos dias que nós estamos tranquilos, ter Deus, né, dentro, fortalecido dentro de nós, para que nos dias turbulentos essa fortaleza nos auxilie a seguirmos em frente. Aqui nós fizemos exercício prático lá no dia dos nossos estudos. Estou me esforçando em viver no mundo material com simplicidade. Lá nós fizemos um momento de partilha, né? Quem estava lá estudando no dia, cada um falou um pouquinho sobre essa reflexão, esse exercício prático. E o nosso próximo vídeo aqui será sobre os aforismas de 38 a 45 e também trazemos exercício prático para quem está estudando em casa e sem estar no grupo, que possa fazer também esse exercício de reflexão. Quando estudo os conceitos iniciados, consigo utilizá-los na minha vida? Então fica aí essa reflexão, se eu não consigo, que eu possa me esforçar em conseguir. E até o próximo vídeo, até o próximo encontro. Agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado aí por estar dando o seu apoio aqui ao canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso. A gente gosta muito de fazer essas reflexões, esses estudos, aprendemos demais. E espero que vocês, que todos nós possamos também aprender cada vez mais e conseguirmos, de alguma maneira, colocarmos em prática nas nossas experiências do dia a dia. Porque só ler, ter o conhecimento não basta. A gente precisa, a cada dia, colocar um pouquinho das reflexões nas nossas ações, no nosso dia a dia. Que Jesus ele sempre possa abençoar os nossos esforços, que nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Grande beijo a todos, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela atenção.